Bom dia pessoal e Kiritos Uzumaki Fanfics apresentando o Feiticeiro capítulo 7 ao 10. Então deixa seu like e sua inscrição para ser sempre notificado dos novos vídeos e de uma olhada na aba comunidade, onde tem as votações nas escolhas das próximas fanfics e enquetes com perguntas. Me sigam em meus perfis de criador que estão tanto no site Fanfiction e Wattpad, os links estão na descrição. Capítulo 7. Um feiticeiro podia ser tratado de maneiras diferentes, dependendo da facção a qual pertencia. Podia ser chamado por vários nomes: mágico, feiticeiro, às vezes exorcista ou adorador do diabo. Mas para homens como Tojin, um feiticeiro, pelo menos no Japão, se diferenciava de todos esses termos por causa de seu trabalho e do que fazia. Os exorcistas eram responsáveis por eliminar espíritos malignos, fantasmas ou demônios que possuíam e atormentavam os humanos. Em muitas culturas, eles eram vistos como uma representação dos deuses no mundo, pessoas com dons que lhes permitiam confrontar uma pequena parcela de seres sobrenaturais, pelo menos em tempos anteriores ao presente. Por outro lado, os magos eram aqueles que praticavam magia, aqueles que exibiam poderes sobrenaturais não ligados à extração de seres de outras pessoas. Frequentemente, os magos lançavam feitiços com inúmeras possibilidades e, às vezes, se o mago possuísse o poder e a experiência necessários, podia até mesmo dobrar a própria morte à sua vontade. Aqueles que conseguiam fazer isso eram conhecidos como necromantes. E, por fim, as bruxas eram aquela versão sombria e perversa de mágicos, exorcistas e até mesmo feiticeiros, se é que esses últimos podiam ser comparados aos primeiros. As bruxas não seguiam um código de moralidade que pudesse restringir suas interações com a morte e seus próprios desejos. Elas alcançariam seus objetivos independentemente de quem estivesse em seu caminho, independentemente de quem tivessem que derrotar. Os feiticeiros eram tudo isso, mas ao mesmo tempo, eram completamente diferentes. Possuíam poderes estranhos, podiam realizar uma espécie de magia, eliminavam seres malignos do mundo e podiam seguir seus próprios desejos a ponto de se voltarem contra si mesmos, como acontecia em certas ocasiões. No entanto, atualmente, no Japão, existem no máximo 200 feiticeiros, espalhados por todo o país e concentrados em Kyoto, uma das cidades mais importantes da cultura japonesa e com alta incidência de aparições de seres estranhos e sobrenaturais. Ao aceitar um aluno, Toji sentia-se na obrigação de incutir no adolescente tudo sobre feiticeiros e a guerra da feitiçaria que pôs fim à era dos feiticeiros no mundo, embora alguns ainda permanecessem espalhados pelo globo. Contudo, o número total de indivíduos com potencial para se tornarem feiticeiros não chegava a 1000. Toji estava ciente do perigo que o garoto enfrentava ao acolhê-lo. Outros jovens como Naruto já haviam morrido, encorajados pela ideia de uma glória inexistente e que lhes escaparia por entre os dedos ao enfrentarem ele, aquele que derrotara o feiticeiro mais poderoso do mundo. Mas havia as circunstâncias. Toji testemunhou Rika devorando o homem caído vestida com uma estranha roupa de dominatrix, as penas caindo lentamente em uma poça de sangue enquanto Naruto observava Rika devorar sua presa, sem demonstrar o menor nojo ou desprezo pela cena. Embora, naquele momento, o menino estivesse inconsciente, um certo instinto paternal levou Toji a acolher o menino quando a cena terminou e a maldição desapareceu, envolvendo o adolescente numa densa névoa que se dissipou lentamente, como se nunca tivesse existido e jamais fosse reaparecer, embora Toji soubesse que essa névoa nunca deixaria o menino, que permaneceria com ele por muito tempo, até que a própria presença assim o desejasse. Um exorcista teria tentado separar a maldição da pessoa amaldiçoada, mas isso não teria resolvido o problema. Toji já tinha visto centenas de casos assim. Os exorcistas a serviço da Santa Sé sempre acreditavam ter conseguido se livrar da maldição, mas tudo o que conseguiam era que ela simplesmente se transferisse para outro lugar. Os feiticeiros removiam essas maldições. Eles conheciam maneiras de fazê-las desaparecer, muito mais eficazes do que palavras sagradas, orações ou água benta. E sabiam quando uma maldição precisava ser removida ou contida até que sumisse por completo.
Rika Orimoto havia sido classificada como uma maldição de grau especial, uma que poucos feiticeiros hoje em dia conseguiriam enfrentar e da qual se livrar. E por essa razão, Toji selou Rika dentro do jovem que ela havia possuído. Levanta-te, pirralho. Como Naruto precisava manter Rika dentro de um selo fornecido por seu mestre, Toji dedicou-se a treinar o garoto em artes marciais, dando-lhe a base para se tornar um feiticeiro. E o homem estava orgulhoso do que havia conquistado ao derrotar alguns guerreiros caídos, mas fora consumido por um estranho desejo de reconhecimento e um imenso orgulho que estava determinado a superar. Eka. Naruto se levantou com dificuldade, revelando o lado direito do rosto machucado. Seu mestre era um homem de imensa força física, muito além do ápice da força humana, e certamente sobrenatural, mesmo que Toji afirmasse tê-la adquirido por meio de treinamento, o que poderia ser verdade até certo ponto, se você perguntasse a Naruto. No entanto, era justamente isso que tornava tudo emocionante, muito mais do que matar aqueles que haviam caído na igreja abandonada ou salvar a freira. Ele se levantou praticamente sem arranhões, mostrando apenas o lado direito do rosto um pouco inchado, se é que a cor roxa podia ser considerada uma leve inflamação que poderia ser curada com algumas pomadas, o que não seria o caso, e Naruto tinha certeza de que seu corpo ficaria machucado além do rosto. Essa é a força que você usou contra os caídos. O aço adquiriu um tom alaranjado enquanto as chamas da tocha refletiam no metal, criando uma bela visão para quem a contemplasse. Eu diria que você mal é um filhote, garoto. Cachorrinho. A parte central do nunchaku triplo estava atrás do pescoço do garoto. Ambas as pontas pendiam de seu pescoço, uma de cada lado, como dois ornamentos longos e pesados que o garoto mal notava. Vou te mostrar que sou um lobo. Toji não demonstrou nada externamente. No entanto, no fundo, o homem sentiu uma leve pontada no peito, como se uma pequena agulha o tivesse picado. Memórias inundaram sua mente. Para bani-las, ele avançou, brandindo sua espada em um golpe ascendente. Assim como no confronto com Fred, a parte do nunchaku se interpôs entre a ponta da espada e o coração de seu dono. Naruto então moveu e guiou a outra extremidade da nuvem voadora em direção à cabeça de Toji, na esperança de atingir seu mentor com força e possivelmente deixá-lo inconsciente. Mas Toji não havia conseguido matar o mago mais forte, recebendo golpes como aqueles ou se deixando ser atingido em primeiro lugar. Enquanto Naruto esperava para atacar o homem com sua arma, ele não percebeu o movimento que Toji estava fazendo. Aproveitando-se do fato de que seu aluno observava e estava com os olhos fixos na parte do nunchaku que se movia em direção à sua cabeça, Toji desviou a arma com o ombro e empurrou seu aluno com a palma da mão e o ombro, fazendo perder o equilíbrio e ficar confuso por alguns segundos, o que Toji explorou ao máximo. Ele agarrou o pulso esquerdo do adolescente com força enquanto o empurrava e, executando um verdadeiro movimento de judô, o jogou sobre si e o arremessou no chão com um som esmagador, um som rouco que soou como um estalo para os ouvidos de ambos os lutadores, embora para Naruto tenha sido mais como um estalo de chicote que percorreu suas costas por um breve instante. Ele ainda é só um filhote, a ponta da espada roçou a pele delicada do pescoço do aluno. Arrogante e orgulhoso de si mesmo, Toji sorriu ao ver seu aluno derrotado enquanto projetava uma vasta sombra sobre o garoto, como um verdadeiro vencedor, se você lhe perguntar. Um pequeno filhote de lobo. Um suspiro escapou dos lábios do garoto segundos depois de sentir a ponta pressionar sua maçã de Adão, como se tentasse perfurá-la. Embora, se Toji quisesse, Naruto não tinha dúvidas de que seu mestre teria perfurado seu pescoço como uma estocada direta e impiedosa. Merda! Toji ficou surpreso. Naruto era fisicamente mais forte do que a maioria dos garotos e parecia até mais forte do que alguém sem uma energia amaldiçoada ou uma restrição celestial, mas ele o derrotou graças à sua experiência, conhecimento superior e habilidades excepcionais. No entanto, assim como tinha certeza de que o garoto não possuía uma restrição celestial, também tinha certeza de que havia algo mais na linhagem do garoto, algo que ele iria descobrir, e que não tinha relação com Rika Orimoto, a rainha das maldições. Vamos, levante-se.
O braço estendido de Toji apareceu diante dos olhos de seu aluno. Naruto encarou a mão estendida, sentindo o homem dar um passo para o lado enquanto ainda a segurava. E embora relutante em aceitá-la, Naruto finalmente aceitou, e Toji o ajudou a se levantar. Mesmo assim, a ajuda não aliviou a dor em seu rosto e costas, a dor latejante de uma poderosa corrente elétrica que atingira seu corpo, como um raio que o percorria até a coluna vertebral. Da próxima vez eu vou te bater, velho. Um sorriso confiante surgiu nos lábios do adolescente, assim como nas ocasiões anteriores, sempre após o treino. Ao vê-lo, porém, Toji soltou a mão do aluno antes que ele tivesse a chance de recuperar o equilíbrio, permitindo que o garoto caísse sentado com um baque surdo. Idiota! Antes mesmo de pensar em me bater, saiba que eu não sou como aqueles que você matou, garoto. Eles são suas presas, eu sou seu mentor, seu idiota. Havia uma diferença entre Toji Fushiguro e aqueles que poderiam tentar recrutá-lo ou assassiná-lo. Toji não possuía energia amaldiçoada ou magia para combater diretamente os magos e as muitas criaturas sobrenaturais com as quais havia lutado e continuava a lutar. No entanto, ele possuía força sobre-humana, imensa habilidade com armas e um vasto arsenal de armas amaldiçoadas com as quais podia eliminar criaturas inimigos sobrenaturais, superando até mesmo algumas das habilidades inatas de certas espécies demoníacas. 5. Sua habilidade com armas, força sobre-humana e vasta experiência em artes marciais lhe conferiam um poder acima da média. Ele não descendia de um herói lendário, mas Toji era capaz de feitos que muitos descendentes sequer conseguiam imaginar. A possibilidade de um adolescente com apenas 2 meses de treinamento superá-lo era completamente impensável. Pelo menos, essa era a opinião de todos, exceto do próprio Toji, pois o feiticeiro podia ver as habilidades do garoto crescerem e se aprimorarem em cada sessão de treinamento, seu próprio desenvolvimento sob sua tutela. Garoto. Vou te deixar por um tempo. Ouvi rumores sobre um velho amigo e preciso encontrá-lo, se é que ainda consigo encontrá-lo ou se ele quer ser encontrado. Para Naruto, não foi nenhuma surpresa que seu mestre tivesse decidido partir. Ele já havia mencionado antes que preferia se mudar e não se fixar em um só lugar por medo de ser encontrado e usado por seus inimigos ou pressionado por pessoas que buscassem suas habilidades ou ferramentas amaldiçoadas. 10. Um objeto voou do ar quando Toji moveu o braço. Naruto pegou e o examinou. Era a arma favorita de seu mestre, aquela com a qual ele quase derrotou o feiticeiro mais forte, aquela com a qual ele quase o matou ao tentar perfurar seu pescoço. Era a alabarda celestial invertida, uma arma semelhante a um chute e capaz de interromper à força qualquer técnica amaldiçoada ou mágica, independentemente da raça do usuário. Energia amaldiçoada é magia corrompida. Ou pelo menos é assim que eu vejo, garoto. Nós, feiticeiros, somos treinados com a ideia de energia amaldiçoada, mas não é tão diferente de magia. Chakra, Ki, Chi, magia, energia amaldiçoada, no fim, tudo acaba dando poder ao usuário, certo? Esses mangás que você lê são baseados em conceitos fantasiosos dessas energias. Você aprenderá os conceitos reais melhor por conta própria a partir de agora. Mas eu ainda não estou pronto. Ainda não está pronto? Toji apoiou a espada no ombro e lançou um olhar zombeteiro para o aluno. Não me venha com essa conversa fiada, seu pirralho. Ele apontou a espada para o garoto, golpeando a ponta contra o peito de Naruto. Eu já te ensinei o básico. É hora de você crescer por conta própria, de se desenvolver. É hora de ver se eu perdi meu tempo te treinando ou não. E aquelas palavras eram reais. Kyoto. Naquela noite, em um dos enormes templos, em uma de suas câmaras secundárias, estavam reunidas 4 pessoas. 3 adolescentes e um homem mais velho, um senhor de barba branca que cobria o queixo de seu rosto enrugado e cansado. As rugas, aliás, pareciam muito mais profundas do que em qualquer outro homem de sua idade, provavelmente causadas pela preocupação ou pelo estresse de estar encarregado daquele lugar. O nome do ancião era Yoshinobu Gakuganji, um dos últimos e mais sábios feiticeiros da comunidade mágica.
Yoshinobu era também o atual e último diretor de uma renomada academia de feitiçaria em Kyoto e um dos últimos membros do conselho que governava as leis dos feiticeiros, leis destinadas a impedir qualquer perturbação do equilíbrio. Embora essa mesma perturbação já tivesse ocorrido há muito tempo. Os três jovens estavam vestidos de forma idêntica. Uniformes escuros com estranhas insígnias douradas nas camisas, que os faziam parecer feiticeiros, até mesmo para seus inimigos. Era como usar um distintivo constantemente, um alvo que os tornava presas fáceis. As ações daquele homem foram desonrosas demais para a comunidade, disse o velho diretor, com as mãos calejadas segurando o que parecia ser uma velha xícara de baú cheia de chá verde. Ele acolheu um menino e o treinou como feiticeiro, segundo relatos de nossos aliados em Koyo. Os feiticeiros eram poucos e distantes entre si. Os caminhos da feitiçaria, o passado pecaminoso que os levara à quase extinção por meio de um mal ainda presente no mundo, provavelmente em estado de hibernação constante, não podiam ser ensinados a qualquer jovem. Ao menos Yoshinobu preferia acreditar que o mal ainda permanecia oculto, escondido e hibernando, adormecido após o caos do passado, dos mortos que banharam o mundo em sangue. Quero que você avalie o garoto. Quero entender por que aquele homem, dentre todos os homens, decidiu tomá-lo como pupilo. O diretor estava ciente do perigo, do que poderia acontecer se um homem como Toji fosse pressionado. Mas se aquele homem estiver presente, fuja. Abandone a missão. Não quero perder mais nenhum feiticeiro. Não em um momento como este. Entendido, diretor. Vá. Volte com a cabeça do pirralho ou com um relatório completo. Capítulo 8. Os alunos transferidos geralmente ocupavam um quarto nos dormitórios associados à Academia Ko, que o próprio conselho estudantil administrava, já que a permissão para os quartos havia sido concedida. Esses quartos eram pagos com o auxílio financeiro que normalmente acompanhava qualquer aluno transferido, o que poderia representar um duro golpe para os cofres da academia, ou pelo menos era assim que algumas pessoas viam a situação. A Academia Ko era uma instituição com imensos fundos fornecidos por seus patrocinadores, que não eram outros senão membros das famílias Gremory e Citri, os mesmos sobrenomes dos principais líderes estudantes da academia, Rias e Sona, respectivamente. No entanto, essa informação era conhecida apenas pelas pessoas mais importantes, os responsáveis pela academia. Isso, naturalmente, estava ligado a um fato que a própria Rias havia declarado em inúmeras ocasiões: a busca por novos servos com poderes sobrenaturais que os colocariam em pé de igualdade com alguns seres sobrenaturais. Além de auxiliar alunos transferidos ou aqueles que moravam muito longe da cidade e haviam sido admitidos em Ko, a principal função do sistema de dormitórios era encontrar potenciais portadores de Sacred Gems ou poderes sobrenaturais capazes de abalar o mundo e mantê-lo sob constante vigilância. Os 4 reis demônios do submundo provaram ser cautelosos demais, ambiciosos demais para o próprio bem, algo refletido no caso da irmã de Mao Lucifer, quando ela tomou o portador da Bolster de Gear depois que ele foi atacado por um anjo caído que buscava a morte do garoto. E a herdeira Gremory forçou o garoto a se tornar seu servo, sem possibilidade de escapar do contrato. Embora, se você perguntasse a ele, não fosse algo que o portador da Longinus fosse fazer num futuro próximo. Os apartamentos estudantis oferecidos pela Academia Ko eram semelhantes. Uma sala de estar com acesso à cozinha, um quarto com uma pequena escrivaninha e um banheiro pequeno onde os alunos tinham que tomar banho e se lavar diariamente. Não havia muitos luxos, e os alunos não queriam ser expulsos do complexo de apartamentos caso criticassem o espaço, já que pelo menos a academia lhes oferecia um lugar para ficar. Mas sempre havia uma ovelha negra. Naruto viajou dos Estados Unidos para o Japão após ser aceito na Academia Ko logo no início do ano letivo. Ele foi alocado no complexo de apartamentos estudantis administrado pelo conselho estudantil para manter os alunos transferidos próximos à instituição, o que a princípio não o incomodou muito. 2 meses após sua chegada, no entanto, Naruto demonstrou não estar muito satisfeito com seu espaço, achando o chuveiro bastante pequeno em alguns momentos.
Claro, o problema só se tornou aparente quando ele começou a mudar fisicamente 2 meses após seu misterioso desaparecimento, na sequência da morte de Rainari, um fato que foi esclarecido durante o encontro entre os dois grupos e o aprendiz de feiticeiro. Mas era preciso acrescentar mais uma coisa. As informações fornecidas à academia sobre o menino eram muito escassas, consistindo apenas em alguns registros escolares, os nomes de alguns parentes e pouco mais. Os nomes dos pais do menino foram apagados do arquivo, e qualquer ligação entre o menino e eles foi completamente cortada e apagada, restando apenas algumas pessoas listadas como seus responsáveis legais. E esses tutores eram figuras mundialmente renomadas em dois campos muito específicos: literatura e medicina, sendo dois milionários e figuras bem posicionadas com bolsos transbordando que provavelmente nunca ficariam completamente vazios. Por conta disso, Naruto cresceu em meio a um imenso luxo, pelo menos em termos de espaço habitacional e comodidades básicas. Portanto, sua recusa categórica ao apartamento oferecido obrigou o conselho estudantil a investigá-lo mais a fundo, a investigar seu passado e a coletar mais informações sobre ele. Sona, por sua vez, tinha outras intenções ao investigar o garoto. Ele havia mudado fisicamente em 2 meses e parecia ter adquirido um conhecimento bastante amplo do mundo sobrenatural sem a participação de Rias ou dela. E a menção a um professor durante a reunião da semana anterior a deixou intrigada sobre a identidade do garoto. Sem mencionar o fato de que ele assassinou 3 anjos caídos e quase matou um exorcista desonesto. O aviso de Sona para Ria sobre Naruto se provou verdadeiro desde o início. A habilidade que o Uzumaki demonstrou com a espada lhe concedeu a capacidade de matar 3 adultos caídos mais velhos que ele em meros instantes e sem menor esforço, como se o garoto tivesse nascido para isso. Então, devo transferir este bispo. Os cílios se moveram por trás dos óculos quando Sona finalmente piscou, fixando os olhos no tabuleiro de xadrez que estava sobre a mesa entre ela e seu parceiro de jogo. Eu diria que você não é muito inteligente quando se trata de estratégia, Uzumaki-san. Os 2 adolescentes estavam jogando havia algumas horas depois do término das aulas na academia. Como pertencer a um clube era obrigatório, Naruto escolheu entrar para o clube de xadrez. Embora ele pudesse ter escolhido o clube de caligrafia quando desistiu do Kendo. Sempre estive envolvido em clubes esportivos nas minhas escolas. Não dediquei muito tempo ao xadrez. Após desaparecer por 2 meses e ser treinado por Tojin, Naruto decidiu deixar o clube de Kendo pelo bem de seus companheiros de equipe. Ou melhor, de suas companheiras. Não havia muitos homens no clube, e o número de mulheres era muito maior, então o sair foi uma decisão relativamente fácil para ele. Além disso, se continuasse, provavelmente acabaria com alguém no hospital, menino ou menina. Foi exatamente isso que notei no seu dossiê. Futebol americano, Kendo, luta livre, boxe. Para ser sincero, a lista é muito maior do que eu esperava. Você teve tempo para tudo? Um peão foi removido e um cavalo foi colocado no lugar da primeira peça. Faço isso desde que me lembro. Diria que fui abandonando alguns clubes aos poucos, deixando-os para trás conforme envelhecia ou atingia meu potencial máximo. Ela moveu o bispo e fez o cavalo desaparecer. E quando você conquista o que eu conquistei, fica entediante. Uma das peças de Sona capturou uma de Naruto, e vice-versa. Se eu lutasse, você mesmo disse, os alunos se machucariam, e não posso deixar isso pesar na minha consciência. Agora tenho força sobre-humana. Não vou arriscar a vida de humanos comuns apenas para minha diversão. Não me contento mais em lutar em um mero jogo de espadas. Sona não percebeu a mentira nas palavras de Naruto, nem sentiu que ele estivesse escondendo algo. O garoto não a olhava diretamente. Seus olhos estavam fixos no tabuleiro de xadrez. Contudo, isso não era sinal de engano, ou pelo menos era assim que ela via e sentia. Ela ouvia o garoto sentado à sua frente, jogando xadrez, com uma expressão serena e calma. Na verdade, ela podia sentir em Naruto uma serenidade típica daqueles que falam com honestidade e verdade, sem o gosto amargo da mentira na boca. Talvez uma sessão de sparring com Kiba ou Tsubaki pudesse satisfazer sua vontade de lutar ou treinar.
Nenhum dos dois tem um parceiro de treino, mas ambos são sérios demais para deixar seus grupos para treinar com um potencial futuro rival. Os espadachins que serviam aos dois reis não treinavam juntos pelos mesmos motivos que Sona havia mencionado. Eles poderiam se tornar inimigos no futuro, rivais disputando o poder político, como seu pai lhe dissera inúmeras vezes. No entanto, Naruto permanecia neutro entre as duas famílias e não tinha interesse em que nenhuma delas levasse vantagem sobre a outra. Era assim que Sona se sentia em relação ao comportamento do aprendiz de feiticeiro. No entanto, ela foi cautelosa. Sona sabia que Naruto era neutro entre eles. Mas e o mestre dele? Seria essa uma manobra do mestre para obter vantagem de alguma das famílias? Essas perguntas rondavam sua mente, aumentando seu desejo de manter o garoto por perto, para aprender com ele, avaliá-lo e compreender suas ações. Com eles, pelo menos eu não teria a preocupação de matá-los. Eles já estão mortos, não é? Ah! A piada fez a presidente do Grêmio Estudantil franzir a testa. Sona ajeitou os óculos e cruzou a perna esquerda sobre a direita, fazendo com que a saia se movesse um pouco e revelasse um pouco mais da coxa. Isso não soou como uma piada, Uzumaki-san. Ah, era brincadeira. Outro peão desapareceu do tabuleiro, e a mão de Naruto moveu seu próprio peão para a posição que o de Sona ocupava. Se não fosse brincadeira, eu nem teria mencionado. Os olhos azuis do garoto encontraram os violetas da garota por alguns segundos. Então, eles se moveram, retornando ao tabuleiro e permitindo que Sona fizesse o mesmo. Sua vez, presidente. Sona lançou um olhar para o tabuleiro de xadrez. Ela não ia admitir abertamente, não com Naruto ali do lado, mas estava gostando daquela conversa agradável e descontraída. Estava trazendo de volta memórias de uma época melhor, uma época em que ela não precisava ser a herdeira de um dos 72 pilares e representar sua casa a cada passo. Ali, com aquele garoto, ela era apenas a presidente do conselho estudantil, mais uma garota na academia que tinha um pouco mais de responsabilidades do que a maioria. Ela era Sona Cipri. Não havia clã que ela precisasse representar, nenhuma ação que precisasse tomar para manter sua posição. Ela moveu sua rainha pelo tabuleiro e derrotou facilmente o cavalo de Naruto. Levantou os olhos do tabuleiro, ajeitou os óculos com um movimento rápido da mão direita e encontrou o olhar do adolescente, revelando apenas um brilho genuíno de divertimento. Acho que isso é checkmate, Uzumaki-san. O garoto coçou a nuca enquanto olhava para o tabuleiro de xadrez, percebendo que seu próprio rei estava cercado e completamente imóvel. Mesmo que movesse outra peça ou o mesmo rei, os espaços estavam bloqueados, impedindo a vitória de Sona. Ora! Sua inteligência não é apenas uma ilusão, senhora presidente. Os lábios do garoto se curvaram num sorriso genuinamente divertido enquanto ele fazia beicinho. Acho que derrotá-la é ainda mais difícil do que derrotar meu mentor num duelo de espadas, se me permite dizer. E ele é um homem que raramente perde. Sona sentiu a sinceridade naquelas palavras, e o leve rubor em suas bochechas foi um efeito completamente secundário, o reflexo do que ela sentiu em resposta às palavras ditas por um garoto que ela começara a respeitar. Posso lhe fazer uma pergunta, Uzumaki-san? Atirar. Sua boca se abriu ligeiramente e um suspiro quase inaudível escapou de seus lábios. Sona ergueu o rosto e fixou o olhar em Naruto, exibindo toda a serenidade e calma que possuía. Não entendo seu desinteresse pela imortalidade, pelo poder, por permanecer jovem para sempre. Demônios envelhecem muito mais lentamente que humanos. 100 anos equivalem a apenas 7 ou 10 anos humanos. Quando um demônio chega aos 18, mesmo esse tempo de envelhecimento diminui consideravelmente. Ele entrelaçou os dedos e encostou o rosto no aperto de suas mãos. Por que rejeitar a oferta de Rias Gremory? Milhares de homens e mulheres aceitariam apenas para continuar vivos, para não morrer a menos que seja em combate ou por doença. Porque você rejeitou o corpo aprimorado, a força superior e o poder por trás da oferta? Nunca vi dúvida em seus olhos ou em suas palavras. Não senti o tremor nervoso que acompanha um mentiroso, uma pessoa egoísta e gananciosa. O silêncio durou vários minutos.
Movendo-se brincalhonamente entre os dedos da mão direita do feiticeiro, um peão deslocou-se devido a um movimento dos dedos do menino, que estava muito mais interessado no peão do que nas palavras de Sona. Um som rouco despertou Sona daquele movimento hipnotizante e a obrigou a piscar. Eu não aceitei porque as portas da sala do conselho se abriram com um estrondo que ecoou pelos corredores da escola. As expressões confusas de Sona e Naruto se voltaram para a origem da interrupção inoportuna. Rias. Eu sou. Sona fechou a boca e silenciou suas palavras. Os olhos azuis da ruiva estavam turvos, brilhantes, provavelmente pelas lágrimas que estavam prestes a transbordar dos cantos dos olhos. Até mesmo seus cabelos, geralmente lisos, estavam emaranhados e completamente despenteados. Rias. Apenas uma palavra saiu da boca da garota Gremory, um nome que Sona conhecia bem, mas que gerou uma curiosidade insana em Naruto. Criador. Capítulo 9. 4 pessoas estavam na sala do conselho estudantil. Uma Rias Gremory agitada apareceu, irrompendo pelas portas e interrompendo a partida de xadrez entre o aprendiz de feiticeiro e a presidente do conselho estudantil. Ela mencionou alguém que Naruto não conhecia, mas Sona parecia conhecer muito bem, pois seus olhos se tornaram tão frios quanto o gelo ou o aço de uma espada. Momentos depois, a rainha do séquito Gremory fez sua aparição carregando uma xícara de chá e a entregou a uma Ria silenciosa, acariciando suas costas de forma reconfortante, como se quisesse lhe oferecer apoio. A garota começou a falar e explicou o que havia acontecido e o motivo de seu comportamento estranho. Rias Gremory está prometida a um dos herdeiros dos 72 pilares, mais especificamente ao terceiro filho da família Fênix, Raizer Phoenix, um jovem arrogante com delírios de grandeza que nublaram sua mente a ponto de distorcê-la e torná-la excêntrica. Na opinião de Naruto, mesmo sem ele ainda ter conhecido o jovem demônio, embora este fosse algumas décadas mais velho que Rias e Sona. Segundo Rias, Raizer apareceu na sala do clube de ocultismo pronto para cumprir sua missão: casar-se com a herdeira Gremory e tomá-la para si, adicionando ao seu harém. Aparentemente, todo o seu séquito era composto por mulheres completamente leais a ele, a ponto de ser necessário verificar se elas eram realmente sãs. Assim como seu rei, cada uma delas parecia extremamente egocêntrica, orgulhosa e com uma visão limitada que as impedia de enxergar a realidade. Raizer fora prometido em casamento a Rias quando tinha apenas 9 anos, um noivado forçado imposto para o bem do submundo e dos 72 pilares. Poucos demônios de sangue puro restavam, e aqueles que restavam estavam destinados a produzir uma nova geração de demônios mais fortes que a anterior, mais preparados para enfrentar a adversidade. É claro que o momento para a jovem Rias se casar com Raizer já estava definido. Quando ela se formasse na academia, ele poderia se casar com ela e tomá-la como esposa, algo que ele parecia ter esquecido, pois antecipou essa data e estava pronto para se casar com sua noiva no presente. Algo que, obviamente, despertou os sentimentos de Sei e o forçou a empurrar Rias para um jogo conhecido como Rating Game, uma competição onde demônios enfrentavam seus séquitos e quem vencesse, além de ganhar poder sobre seu adversário, que se tornou influência política, poderia obter algo que o outro rival possuía, que neste caso era o noivado de Rias com Raizer, que não estava disposto a deixar seu maior prêmio escapar. Isso deixou a equipe de Rias com apenas 10 dias para se preparar para a competição. Com as informações girando em sua mente, sentado no parapeito da janela da sala do conselho estudantil, Naruto teve que admitir para si mesmo que, de certa forma, havia julgado mal Rias Gremory. Agora que seu noivo estava presente, Naruto conseguia entender alguns dos comportamentos da jovem, um dos quais era seu desejo de possuir pessoas especiais ou aquelas com poderes que ela realmente pudesse precisar. Sim, ela ainda era egoísta e orgulhosa. Estava fazendo isso para escapar de um noivado e de um homem que não queria em sua vida. O submundo funcionava como uma civilização medieval. Havia demônios de diferentes classes sociais. Existiam clãs que se destacavam em poder político e econômico, e alguns possuíam força militar superior.
Pais ou irmãos mais velhos pareciam ter poder de decisão sobre os mais novos, e a rejeição dos reencarnados parecia persistir mesmo após a guerra civil travada para eliminar esses estigmas. Naruto duvidava que Rias conseguisse escapar do noivado com Raizer, e duvidava ainda mais que um inexperiente como Issei pudesse defendê-la de alguém como ele. Mas ele a ajudaria ou entregaria sua alma. Não, ele não era um cachorro que se deixaria colocar uma coleira ou uma focinheira para provar sua submissão. Apesar disso, não sei porquê, mas quero frango frito para o jantar. Esse pensamento fez uma pequena Nekoshou a serviço de Rias espirrar, mas ela parecia ter recuperado sua postura séria e determinada, com um brilho orgulhoso em seus olhos azuis espumosos. O orgulho precede a queda. Por mais que Rias decidisse treinar Issei durante aqueles 10 dias, Naruto tinha certeza de uma coisa. A experiência e o poder de Raizer lhe permitiriam derrotar os Gremores e reivindicar a garota como sua, mesmo que ela recusasse até o último momento da competição ou durante o casamento. Aos olhos da aprendiz, Rias Gremori estava perdida e tudo o que ela fazia era prolongar seu sofrimento. Uzumaki-san, a voz suave da rainha Rias Gremori, trouxe o garoto de volta aos seus sentidos, fazendo-o virar a cabeça em sua direção. Ela lhe oferecia uma xícara de chá com toda a cortesia do mundo, mas Naruto podia ver a preocupação nos olhos do adolescente. Espero que goste do meu chá tanto quanto da última vez. Lembrando que você gostou, é chá preto novamente, sem açúcar. Ele era um fanático por chá preto, assim como por ramen. Ambos poderiam sustentá-lo por anos, e ele nunca se cansava desses petiscos, mesmo depois de comê-los repetidamente. Eram iguarias dignas dos deuses, se você lhe perguntasse, e ele jamais abriria mão delas, nem mesmo se sua vida dependesse disso. Obrigada, Imejima-san. Akeno Imejima acenou levemente com a cabeça em agradecimento e virou as costas para o feiticeiro, voltando a ficar à direita de seu rei, que falava em tom monótono com Sona, enquanto o observava com olhares que o garoto conseguia captar. Já lutei contra anjos caídos. Mas lutar contra um noivo da Rias? Não tenho a experiência nem a vontade, se me perguntarem. Naruto percebeu imediatamente o interesse de Rias e sua rápida rejeição ao plano da garota. O que ele não conseguia entender, no entanto, era como Sona poderia estar sugerindo que ela lhe pedisse ajuda. Ou seria o contrário? Será que Sona estava dizendo que não participaria e tentando desencorajá-la? A intuição de Naruto lhe dizia que estavam falando dele. Ele podia ver isso em seus rostos, no jeito como olhavam discretamente, ou na maneira como Sona e Rias tentavam disfarçar, quando na verdade não tinham nada de discreto. Mas, novamente, ele iria ajudá-la. Naruto sabia de uma coisa. Para ajudar Rias Gremori com seu problema com Raizer, ele teria que renunciar completamente à sua humanidade, morrer e reencarnar como um demônio. Talvez fosse uma vantagem, se abandonar a própria humanidade pudesse ser considerado uma vantagem, mas ele não queria nem precisava de tais vantagens. Ele tinha força, habilidade e o conhecimento necessários para vencer qualquer confronto, e também possuía a alabarda celestial invertida, uma arma que lhe garantiria mais de uma vitória, se assim o desejasse. Apesar disso, Naruto estava preparado para atacar Raizer em duas situações. Primeiro, se o demônio estivesse em seu caminho, o que o adolescente achava provável. E segundo, se Raizer o irritasse o suficiente para justificar sua intervenção. Mas a dúvida persistia. Ele conseguiria derrotá-lo do jeito que estava agora. Naruto olhou para o céu noturno. A noite já havia caído sobre Ko, e as estrelas brilhavam solitárias, como pequenas lâmpadas penduradas em um teto muito alto. Uzumaki-san. O garoto virou a cabeça novamente. Desta vez, eram Sona e Rias que esperavam. Ele podia ver o brilho e a intensidade nos olhos da garota Gremori, que pareciam quase suplicantes, embora esse apelo jamais viesse de seus lábios, e ele sabia disso. Ele a conhecia. Sinto-me um idiota, mas queria perguntar-te uma coisa. A tua atuação contra o adversário caído deixou claro que sabes lutar. Queria saber se tu, não
A palavra monossilábica saiu da boca da jovem aprendiz de feiticeira de forma incisiva e direta, fazendo a ruiva recuar ao mesmo tempo em que a morena ajeitava os óculos para encarar Rias e Naruto atentamente. Sona pressentia que isso aconteceria. Não havia exatamente uma relação cordial entre seu velho amigo e seu novo parceiro de xadrez, a quem ela estava apenas começando a respeitar. Embora fosse óbvio demais, pelo menos para ela, que Naruto rejeitaria qualquer tentativa de suborná-lo para intervir em um confronto com o demônio, especialmente porque ele teria que renunciar à sua humanidade para lutar contra Raizer. Contudo, Sona não era tola. Ela percebeu o interesse de Naruto pelo demônio de uma família que se considerava imortal, e viu o brilho de curiosidade reluzindo em seus olhos azuis. Havia uma chance mínima de conseguir a ajuda do aprendiz de feiticeiro. Sona sabia disso. Eles só precisavam encontrar os incentivos certos para fazer Naruto lutar contra Raizer. No entanto, ele venceria. Aos olhos de todos, Naruto era apenas um humano especial, mas um humano comum treinado para matar seres sobrenaturais. E, até então, ele não havia conseguido matar nenhum ser verdadeiramente poderoso, se você perguntasse a ele. Os caídos que ele havia matado eram meros caídos em dupla, anjos simples que ela mesma ou Rias poderiam eliminar, ou até mesmo seus próprios séquitos. Rias, Sona interrompeu em tom suave, impedindo sua velha amiga de dizer algo de que pudesse se arrepender. O que você quer? Ser peão da Rias. Para Naruto, peão soava como escravo. Uma vez reencarnado, o indivíduo não podia abandonar seu mestre a menos que fosse morto, e ele não era o tipo de pessoa que morria duas vezes, e provavelmente nem mesmo uma. Sinceramente, não há nada no mundo que me ofereça uma eternidade de escravidão. Os olhos azuis do aprendiz refletiam sua repulsa pela ideia de ser um escravo, um peão, como os demônios o chamavam. Sinto muito por ter que ir embora mais cedo, Sona. Mas não quero tomar seu tempo com uma conversa na qual não tenho absolutamente nada a ver. Jogaremos novamente em outra ocasião. Foi divertido. Risas lançou um olhar para Sona ao ouvir a porta do quarto fechar, um estrondo surpreendentemente silencioso, se você perguntar a Sona. A jovem herdeira Citri, sentindo o olhar brilhante da amiga sobre si, simplesmente suspirou. Ele já te disse, Rias, disse Sona, ajustando os óculos com a mão direita para enfatizar seu ponto e a seriedade de suas palavras. Ele deixou claro que não quer continuar, que não fará parte do seu grupo. Eu entendo sua necessidade de se fortalecer, mas se você pressionar alguém como Uzumaki-san, as consequências provavelmente serão devastadoras, se me permite dizer. E eu não estarei sempre aqui para te salvar, Rias. Você deveria saber quando alguém não se deixa subjugar pelos seus caprichos infantis. Com essas palavras, Sona virou as costas para sua antiga amiga, deixando-a com muitos pensamentos e dúvidas na cabeça para que pudesse montar seu próprio quebra-cabeça e finalmente entender que Naruto Uzumaki era um lobo solitário, um sobrevivente. Naruto Uzumaki. O que te torna especial? Zona de apartamentos escolares de Koyo. O céu estava completamente limpo e a lua estava no zênite quando o jovem Uzumaki finalmente chegou à porta de seu apartamento. Como uma espécie de brincadeira, seu apartamento era o de número 69 na enorme lista de números do prédio. Isso poderia ser devido às travessuras de seu mentor desaparecido, que o havia provocado algumas vezes por causa disso. Ou talvez ele tivesse recebido aquele apartamento por causa de sua atitude submissa anterior. Naruto agarrou a maçaneta, inseriu a chave e girou a maçaneta para abrir a porta. A explosão fragmentou-se em centenas de pedaços que se espalharam pelo chão e caíram na rua, criando uma cortina de estilhaços que bloqueou completamente a visão. Segundos depois, um alarme de carro disparou, seguido por um estrondo alto, vidros quebrando e o baque surdo de metal cedendo sob a pressão. Lentamente, Naruto se levantou e ergueu a cabeça para olhar para o lugar onde havia caído. Seus instintos o teriam alertado quando agarrou a maçaneta, fazendo-o recuar a tempo de ver uma flecha vermelha estilhaçar sua porta da frente. Embora ele não tenha sofrido nenhum dano.
Guiado pelos seus sentidos e por uma estranha sensação de perigo, ele saltou para trás e usou o corrimão para dar uma cambalhota acrobática que o fez cair sobre um veículo com força suficiente para esmagar o teto do carro. Surpreendentemente, nenhum dos ossos das suas pernas pareceu ter quebrado. Eu esperava poder perfurar sua cabeça com aquela flecha e não prolongar isso por muito tempo, renegado. René, o quê? Vestido com um shoujoku preto, um jovem esguio de cabelos negros estava em pé no topo de um poste de luz. Seus cabelos emolduravam o rosto. Compridos o suficiente para chegar ao queixo, estavam presos em duas grossas mechas de cada lado, dando a impressão de um rosto mais fino e com traços mais definidos. Vim por ordem dos anciãos. Você deve ser preso. Seus instintos gritaram novamente. Sem muita cerimônia, ele saltou para trás e observou o carro que segurava sob os pés ser partido ao meio pelo golpe descendente de uma espada imbuída de algum tipo de energia. Que diabos? Não vou pagar isso. Isso não será necessário, garoto. Você virá conosco. Uma segunda pessoa foi responsável por partir o carro ao meio, cortando o aço com um único movimento. Essa pessoa era um homem de cerca de 30 anos, provavelmente, com cabelos negros despenteados, com mechas espetadas em todas as direções. Diferentemente do primeiro homem, Naruto não conseguiu deduzir se ele era um feiticeiro, embora soubesse que sim. O homem estava vestido com o estilo civil profissional. Um paletó marrom de mangas compridas sobre uma camisa preta de botões com uma gravata esvoaçando na brisa leve, calças sociais pretas e sapatos pretos. Nem vai deixar um bilhete. Que crueldade! Segurando as bordas da jaqueta do uniforme escolar, o aprendiz de feiticeiro a jogou fora, revelando a camiseta laranja que usava por baixo. É bastante arrogante, se me permite dizer. Petulância. É a realidade, pirralho. Uma realidade brutal que vai te atingir em cheio. Sim, quero ver isso. Naruto estalou o pescoço. O homem segurou o cabo da katana e o garoto de cabelos grossos puxou a corda do arco em sua direção, migrando em seu alvo. A caçada havia começado. Capítulo 10. A Guerra da Feitiçaria levou os feiticeiros à beira da extinção, apagando sua breve existência da história. Existindo desde o período Heian, os feiticeiros, também conhecidos como xamãs, lutavam contra seres criados pelos males do mundo, seres nascidos da ambição e do ódio humanos, de seus desejos mais sombrios. Mas esses não eram os únicos males que combatiam. Os feiticeiros lutavam contra demônios, espíritos e enfrentavam deuses aterrorizantes que ceifavam a vida de inocentes em falsos sacrifícios para obter sustento. Naqueles tempos, os feiticeiros eram tudo. Agora, 1000 anos após a Era de Ouro e na sequência da Guerra da Feitiçaria, as coisas mudaram para os feiticeiros. Não só foram reduzidos a um número absurdo, como toda a estrutura da feitiçaria foi completamente transformada para sobreviver à Idade das Trevas em que vivem, sob o domínio de uma das forças mais terríveis da natureza. Anteriormente, os feiticeiros acolhiam qualquer pessoa que possuísse ao menos um pouco de talento para a feitiçaria e, seguindo os caprichos do mais forte entre eles, acolhiam pessoas que deveriam ter sido executadas em tempos anteriores para salvaguardar o bem-estar do mundo. E eles haviam se enganado ao confiar. O mundo da feitiçaria entrou em colapso total. Seus membros mais poderosos foram mortos, e aqueles considerados feiticeiros simplesmente desmoronaram, abandonando toda a crença em tempos melhores, uma era de ouro que suplantaria aquela escuridão. Contudo, aqueles que sobreviveram e permaneceram de pé criaram um novo mundo da feitiçaria, onde os forasteiros seriam completamente ostracizados ou eliminados caso fossem descobertos. E aqueles que discordassem das novas regras seriam eliminados. Desde então, Toji havia se tornado um incômodo para os anciãos e os caçadores que o perseguiam, a ponto de decidirem descartá-lo e fingir que ele não existia. No entanto, 3 meses atrás, ele decidiu tomar um pupilo e treiná-lo como feiticeiro sem a devida autorização, transformando o garoto em presa, o renegado em um alvo a ser eliminado, com uma recompensa considerável por sua cabeça. Upa!
O jovem aprendiz de feiticeiro deslizou pelo chão do estacionamento, esquivando-se dos golpes que visavam sua cabeça, principalmente seu pescoço. Enfrentar um espadachim enquanto se protegia das flechas de um arqueiro significava que ele estava dividindo sua atenção entre os homens que o perseguiam, determinados a matá-lo e entregar sua cabeça àqueles que ele chamava de anciãos, provavelmente os líderes acima deles. Ele havia treinado seu corpo e o manuseio de suas armas. Podia lidar com adversários de todos os tipos, como demonstrará contra os caídos. Mas havia uma diferença. Os caídos não estavam coordenados quando atacaram, e esses dois homens o pressionavam de forma coordenada e sistemática, tentando quebrar seu ritmo para que pudessem cravar uma flecha em seu corpo ou arrancar sua cabeça dos ombros. E ele não ia deixar sua cabeça escapar. Gostava de sua cabeça onde estava e preferia mantê-la assim. De repente, sentiu frio nas costas e esbarrou em algo metálico. Olhou por cima do ombro e viu que estava de costas para um carro, que se tornara um obstáculo, dificultando seus movimentos. Mas não havia tempo. A espada descia em sua direção a uma velocidade vertiginosa. Apoiando as mãos no teto do carro, surpreendendo o espadachim, Naruto desviou do golpe, saltando e agachando-se no teto do veículo. Um segundo depois, ele se esquivou de uma flecha disparada pelo homem de cabelos espessos que emoldurava um rosto longo e pontudo. Aproveitando-se da surpresa e do choque iniciais, Naruto saltou por cima do homem de gravata e o chutou nas costas, arremessando contra a porta do carro, atingindo sua cabeça contra o vidro, que se estilhaçou em centenas de fragmentos que se cravaram no rosto do espadachim e caíram no chão. Mas ele não deveria se deter nisso. Moveu o corpo e desviou de uma flecha que acabou alojando-se a 1 centímetro do corpo do espadachim, fazendo com que o corpo do homem tremesse enquanto ele tirava o rosto da janela estilhaçada, revelando pequenos filetes de sangue causados pelos fragmentos de vidro. Essa foi por pouco. Como diabos você consegue chutar tão forte? Você nem sabe controlar sua energia amaldiçoada, garoto. O estalo dos cristais alertou Naruto. O espadachim começou a remover os fragmentos do rosto, deixando apenas os ferimentos abertos. É compreensível, com um mentor desses, eu acho. Os lábios do homem loiro se pressionaram um contra o outro. Ei, seu desgraçado. É melhor você respeitar o velho se não quiser que ele arranque seu coração, entendeu? Sua desvantagem está começando a causar delírios. Será que é por medo da morte? Você está cutucando um vespeiro, cara, disse ele, estalando os nós dos dedos um a um, numa sequência que durou apenas alguns segundos. Você está me irritando, como um espadachim de escritório. Noritoshi. Não me envolva nisso. Eu cuido desse cara. Noritoshi Kamo baixou o arco a pedido de seu superior, mas, apesar disso, o garoto sentiu algo no peito. Era uma sensação estranha, como uma pulsação dissonante, um zumbido de motor que lhe ensurdecia os ouvidos. Estaria ele fazendo a coisa certa ao deixar seu parceiro enfrentar aquele garoto sozinho? Não fique tão confiante, Atsuya-san. Atsuya Kusakabe suspirou ao ouvir o aviso de Noritoshi. Ele não estava confiante na vitória, mas considerava provável que pudesse derrotar um garoto que havia sido treinado por apenas 2 meses por um renegado, um garoto sem energia amaldiçoada ou magia, sem qualquer tipo de poder. Nem aquele garoto nem Toji eram especiais aos seus olhos, e ele tinha uma katana nas mãos, enquanto o garoto renegado não possuía arma alguma, e a única especialidade de Toji eram armas. Ele tinha uma chance e uma vantagem. Sim, é isso mesmo, não fique confiante demais. Os olhos de Atsuya se arregalaram. O corpo de Naruto preenchia todo o seu campo de visão. Seus olhos escuros só conseguiam ver o garoto. Ele não via nada atrás dele. Mas, vendo apenas o corpo, Atsuya não viu o joelho e sentiu como se um martelo tivesse atingido seu rosto, arremessando para trás em um rastro de sangue. NGH. De sua posição elevada, Noritoshi engasgou de surpresa. Quando o garoto havia se movido. Como ele executara um golpe de joelho voador durante um salto, pegando Atsuya completamente desprevenido.
O garoto que eles estavam perseguindo estava se provando um problema muito grande, e logo ele teria que usar sua técnica inata. Você acha que eu só aprendi a usar armas? A lâmina da katana cortou o ar. O corpo do aprendiz se agachou, entrando no campo de visão de Atsuya e ficando bem em frente ao seu lado desprotegido. Não seja ingênuo, velho. Toji havia assumido a responsabilidade de treiná-lo no uso de armas, aprimorar seu ki de combate e ensiná-lo a sobreviver. Mas ele já tinha treinamento prévio. Desde que se lembrava, sempre esteve envolvido em algum tipo de clube esportivo, geralmente aqueles esportes de contato que o colocavam contra outros jogadores. Ele já possuía uma base sólida quando chegou com seu mestre de feitiçaria, e apenas aprimorou suas próprias habilidades e força, pois Toji era um especialista em luta sem quaisquer poderes, técnicas ou magia adicionais. Ele desferiu o golpe diretamente no lado esquerdo de Atsuya, cravando o punho em suas costelas. Usando a cintura para gerar mais força, ele arremessou o homem contra a traseira de uma van de entregas. Confiante demais, um sorriso presunçoso surgiu em seu rosto. Sim, vou ser egocêntrico quanto a isso. Atsuya soltou um grito de dor, acompanhado por um fio de sangue que manchou o pavimento frio. Algumas de suas costelas provavelmente estavam quebradas. Ele podia sentir. Será que seu pulmão havia sido perfurado? Ele não sabia ao certo, mas agora tinha uma ideia da força do garoto. E não era uma força para ser subestimada. Seria apenas sua força física, ou ele realmente conseguia manipular a energia amaldiçoada? Droga, murmurou ele, afastando os pensamentos, e finalmente se levantou. Teria que lutar de verdade se quisesse levar a cabeça do garoto para os anciãos. Ou isso, ou a sua própria. Não posso mais brincar. É hora de falar sério. Esse foi o seu erro, velho, disse o garoto, sorrindo zombeteiramente enquanto apontava para Atsuya. Eu levei a sério desde o início. E eu tenho a vantagem. Quantas costelas? Pelo menos 2 foram quebradas com esse golpe, não acha? Consigo até ver você se esforçando para se mexer. Vai continuar com isso. Atsuya fez uma leve careta. O garoto tinha razão. Suas costelas haviam sido quebradas com aquele golpe, e suas costas doíam por ter batido na van. No entanto, ele já havia lutado em situações semelhantes antes, e não era do tipo que recuava. Não quando os anciãos tinham ela. Não se preocupe comigo, pirralho. Você é meu alvo, e eu não vou confraternizar com meus inimigos. Nunca mais. Ah, ok. Vamos então. Seus dedos envolveram o cabo da katana. O couro cedeu à pressão, moldando-se as mãos e a empunhadura do espadachim. Expirando profundamente, Atsuya moveu a lâmina em um corte horizontal, um golpe que poderia ter cortado uma pessoa. E esse era o seu objetivo. Cortar uma pessoa. Muitos poderiam achar complicado, mas Atsuya Kusakabe sabia que era simples demais, muito mais simples do que cortar o ar depois de tentar. Guiada pelas mãos experientes do grande feiticeiro, a katana cortava o ar, tentando rasgar a pele, os músculos e a carne de seu alvo, para provar o sangue. E a katana provaria o sangue quando este manchasse seu aço, quando escorresse como um pequeno rio pela lâmina. Isso teria impregnado o aço com um tom avermelhado, uma cor de vinho tinto escuro de verão. O antebraço direito do jovem aprendiz de feiticeiro bloqueou um movimento de Atsuya, impedindo-o de executar o golpe. Isso o surpreendeu. Ele não esperava que o garoto, com apenas 2 meses de experiência, ousasse entrar em seu território quando ele estava protegendo tudo para feri-lo. E o surpreendeu fazendo exatamente o que Atsuya não esperava, o que ninguém teria imaginado, e o que apenas alguém como ele ou seu mestre poderia fazer. Bloqueando o movimento da katana, Naruto Uzumaki posicionou-se a 60 centímetros de Atsuya Kusakabe. Perto o suficiente para atacar, mas longe o bastante para se observarem. Estava perto o suficiente, porém, para que o movimento da katana fosse ineficaz, já que ele não conseguia mover os braços como necessário, exatamente o que Naruto queria. Contudo, Atsuya não ia desistir. Não agora, e não enquanto os anciãos a mantivessem em suas mãos, controlando-a, usando-a para mantê-lo lutando quando ele sabia que tudo estava perdido.
Ele jogou a cabeça para trás. Podia ver a surpresa nos olhos azuis. Desferiu a cabeçada e não se importou com o sangue que jorrava do corte, escorrendo da ponta do nariz ou pelo queixo. Manteve o olho direito fechado por causa do golpe e fixou o esquerdo no adversário, o feiticeiro renegado, esperando tê-lo ferido ou irritado o suficiente para fazê-lo cometer algum ato imprudente ou retratar-se. Mais uma vez, Atsuya ficou surpreso. Naruto se lembrava de como às vezes o chamavam imprevisível. E seus tutores e colegas de escola nos Estados Unidos estavam certos. Ninguém podia saber o que ele estava pensando, o que faria ou o que não faria. Apesar do golpe recebido, Naruto retaliou como uma cabeçada. Mas, ao contrário de Atsuya, Naruto ostentava um sorriso zombeteiro e divertido, observando a testa do oponente se franzir de dor. Aproveitando o impulso da cabeçada, o aprendiz derrubou o feiticeiro mais velho no chão, arremessando com força enquanto este perdia o equilíbrio com o impacto no rosto. Eu venci, velho. Naruto estava parado ali, com o rosto levemente ensanguentado pela cabeçada desferida por Atsuya, mas com uma expressão de dor muito menor do que a do feiticeiro mais velho, que fez uma careta enquanto jazia no chão, com um corte aberto na testa. Do que você é feito? Atsuya podia imaginar que o corpo do garoto era puro ferro, ou pelo menos que sua cabeça havia atingido ferro, ganhando aquele corte como recompensa por bater em algo muito mais duro que carne. E não era ferro qualquer para ele. Músculo puro. Um estalo fez Naruto mover a cabeça. Ele inclinou-a ligeiramente para a esquerda, deixando a flecha passar ilesa, que acabou quebrando no chão, para grande surpresa do arqueiro. Você é um pouco irritante, goleiro. Noritoshi Kamo se preparou para a batalha. As flechas imbuídas com energia amaldiçoada pareciam não ter efeito algum sobre o renegado, e Atsuya havia sido derrubado. Tudo que restava era usar sua técnica inata para derrotá-lo e reivindicar sua cabeça. Técnica de um estalo. Gotas de sangue caíram acompanhadas de estilhaços, e alguns segundos depois, um baque seco. Noritoshi foi derrubado por um jab de direita que quebrou seu arco e atingiu seu rosto ao mesmo tempo, enviando para o reino de Morfeu. Eu acho que te amo. Diante do feiticeiro caído de Kyoto estava uma mulher de estatura mediana, com um físico atlético sob as vestes. Outros poderiam ter reagido com repulsa às cicatrizes, mas não Naruto. Seu tio disse que você era um idiota. E, acho que é isso que um idiota diria. Com um soco no rosto, Naruto mandou Atsuya para o mundo dos sonhos. Tio. Por trás dos óculos, os olhos da garota observavam meticulosamente o aprendiz de feiticeiro. Toji Fushiguro é meu tio. Afinal, somos parentes de sangue. Infelizmente para mim, sou uma Zenin. Maki Zenin. E assim, chegamos ao final deste capítulo. Antes de seguir em frente, gostaria de tomar um momento para agradecer a você, que acompanhou até aqui. Sei que a jornada nem sempre foi fácil e, às vezes, as palavras podem não ser suficientes para expressar o quanto sua paciência e dedicação significam. Seu tempo e atenção são preciosos, e sou profundamente grato por você escolher estar comigo nesse caminho. A história ainda tem muito a revelar, e mal posso esperar para compartilhar o que vem a seguir. Espero que você continue comigo, pois sem você, tudo isso não passaria de palavras sem eco. Até o próximo capítulo, e mais uma vez, obrigado por estar aqui. Se despede o seu canal favorito Kirito Uzumaki Fanfics.